18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus, no ar mais uma edição do 18 horas até as 7 em Juntos. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito cara. boa noite pra você sintonizado Boa. aqui com a gente em 100,7. Seguimos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. E aí, contando sempre com a sua participação aqui no programa, no 18 horas, hein? Esperamos você, 994887592, valendo. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Participe, 994887592. Tá no giro inicial aí no trânsito em Manaus, Karine. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime e Carlão. Boa noite aos ouvintes. Olha, na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito segue carregado. A retenção é mais intensa nas proximidades da passagem de nível da Avenida Efigênio Salles, o V8 ali, e mais à frente na Avenida Maneca Marques, o movimento é moderado. Já para quem segue em direção à rotatória do Mindu, o trânsito é carregado, Karime e Carlão. Obrigada, André Meirelles. Agora 6h03. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Levantamento revela que o Amazonas ficou abaixo da média nacional de matrículas no ensino superior. Depois de quase 10 meses, o governo do Amazonas afirma que vai acertar os repasses para a terceirizada da saúde de Tabatinga. Terremoto na Venezuela é sentido por alguns moradores de Manaus. Pesquisa aponta que a aprovação do governo Lula subiu e chegou a 50%. Agora 6h04, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 em mais uma edição do programa 18 horas. Os detalhes, os destaques do dia. Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, está no ar para você até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Caramba, que legal, hein? Hoje é um dia especial, um dia bacana. Nessa quinta-feira, 25 de dezembro, é comemorado o Dia do Rádio, um dos meios de comunicação mais importantes da história. No Brasil, a primeira transmissão, Karime e ouvintes, aconteceu no dia 7 de setembro, lá em 1922, faz tempo. Faz um tempinho, né, Sim. Carlão? Mas o que acontece hoje, dia 25 de setembro, é comemorado aqui o Dia Nacional do Rádio. E depois de tanto tempo, né, 7 de setembro de 1922, e depois de tantas previsões apocalípticas de fim, né? Agora Sim, o rádio chegou acabou. ao fim. Começou a televisão, agora acabou com a rádio. A internet, agora não tem rádio. Que nada, o rádio soube acompanhar as mudanças da humanidade e segue firme e forte, muito bem, obrigada. Com relevância para informar, entreter e levar cultura, marcando gerações e acompanhando o nosso dia a dia. Olha só, e mais do que informação, o rádio é sinônimo de proximidade. Com a linguagem simples e direta, ele cria confiança entre locutores e ouvintes, sendo uma fonte de acesso democrático à informação, mesmo nas regiões mais distantes. E aqui na Rádio Mix, seguimos o compromisso de estar sempre ao lado de você, ouvinte. E o 18 horas, aqui nós seguimos dando destaque Boa. aos assuntos de maior relevância para a população, principalmente no que se trata a respeito de saúde, segurança, educação e bem-estar da comunidade. E nesse dia, claro, Karime, um dia tão importante, a homenagem simplesmente vai para os nossos ouvintes e também para todos os profissionais que mantêm vivo o rádio. São eles locutores, jornalistas, técnicos, operadores, produtores e todos que diante dos microfones da vida ou nos bastidores garantem que o rádio siga informando, entretendo e, é claro, aproximando cada vez mais as pessoas, Karime Leão. Parabéns para todos os envolvidos. Parabéns, Rádio 6 e 6, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta esse dado importante. No Amazonas, de cada 100 crianças, apenas 68 chegam ao fim do ensino fundamental. Isso é bastante grave. É o que revela aí o levantamento do Anuário da Educação Básica de 2024. Só 3% desses estudantes alcançam uma aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e
matemática, olha isso. Carlão, não tem como fazer mágica, né? Esse resultado só reflete o quê? A má gestão, a gestão que não investe em educação. Vamos lá, já noticiamos aqui diversas denúncias a respeito da situação precária da educação, que vai desde a falta de estrutura dos prédios, falha na distribuição de livros didáticos, péssima merenda escolar, salas superlotadas e por aí vai, né, Carlão? É preocupante, Karime. Esse dado é realmente resultado direto dessa gestão, porque no Amazonas o ensino médio é oferecido principalmente pela rede estadual, corresponde a 91,6%, seguido por escolas privadas que representam 5,1% e depois pelas instituições federais com apenas 3,3%. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse levantamento e traz pra gente agora mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, Nathalie. Então, Nathalie, a Secretaria de Educação do Estado já falou alguma coisa a respeito desse péssimo índice, ou melhor, demais, essa péssima colocação da educação do Estado do Amazonas? Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação do Amazonas sobre esse resultado do anuário, onde mostraram aí realmente que as medidas estão em andamento ou previstas, se existe alguma previsão para melhorar a aprendizagem aqui no Amazonas, mas infelizmente a gente não teve nenhum tipo de resposta. Esse dado, Karime, reflete aquilo que a gente fala quase que diariamente e denuncia aqui no 18 horas. A gente fala sempre da precariedade encontrada e enfrentada pelos professores e alunos quando a gente fala de condições básicas para oferecer aquele mínimo de educação. Sim. E tudo isso aí é reflexo, né, da falta de estrutura das principais escolas, muitas vezes que começa ali ainda naquela educação básica e vai até o ensino médio. E aí agora a gente trazendo esses dados, mostrando que a cada 100 crianças, apenas 3% delas conseguem absorver o mínimo de conteúdos nas duas das principais disciplinas, que a gente está falando aí de português e matemática, realmente é um número preocupante. Depois de tudo isso, a gente sabe o porquê que o Amazonas está ali em último lugar quando a gente vai aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio, né, Karime? E assim, se a gente não tem uma educação de base oferecida nos primeiros anos da educação, ofertadas para uma criança e para um adolescente, isso tudo vai refletir lá na frente, no futuro. E esse levantamento aí reuniu informações sobre matrículas, a infraestrutura, a condição que é oferecida de trabalhos para os professores e se muitas dessas crianças têm acesso à tecnologia. E esses resultados mostraram que aqui no Amazonas, apesar da gente ter tido um avanço em alguns pontos, como a internet, que chegou a alguns pontos onde há alguns anos não existiam, mas a qualidade desse serviço que é prestado, infelizmente, Carlão, continua sendo precária, né? Assim, tipo, ao ensino médio aqui no Amazonas, por exemplo, na rede estadual, que é majoritariamente dominado aí pelo governo do Amazonas, 91,6% das escolas são estaduais. A qualidade do ensino, por conta da falta de infraestrutura, realmente é precária. E aí a gente conversou com o professor Lambert Melo, ele que é coordenador pedagógico do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui da nossa capital, e ele falou exatamente sobre isso. Essa falta de investimentos na educação reflete na vida do aluno para sempre, né, Carlão? A gente sempre denuncia isso aqui no 18 horas, e aí quando a gente se depara com pesquisas como essa, do Anuário de Educação de 2024, analisando que aqui no Amazonas, a cada 100 crianças, somente 68 conseguem se formar ali no ensino médio e muitas delas sem absorver nenhum tipo de conteúdo, a gente entende o que essa falta de investimento realmente revela. Vamos conferir aí o que disse o professor Lambert Melo, ele que é coordenador pedagógico do Asprom Sindical. Como sempre, o Amazonas aparece em péssimas posições e em péssimas condições. Isso, obviamente, tem muitas explicações. O fato do Amazonas não avançar na melhoria da qualidade das aprendizagens dos nossos alunos é vinculado diretamente com o fato de que também não avança a qualidade da educação.
a qualidade do ensino. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do professor Lambert Melo, ele que é coordenador do Asprom Sindical. E só pra gente ter uma ideia sobre esses dados do Anuário da Educação, a cada 100 crianças, 85 delas conseguem iniciar ali e se matricular na pré-escola. Só que desse número, né, 80 pelo menos concluem. Mas muitas vezes, Carlão, essas crianças concluem ali aquela educação de base porque muitas dessas famílias recebem o Bolsa Família. Certo. E para receber o Bolsa Família, as crianças obrigatoriamente precisam estar matriculadas e inseridas no ensino público. Só que o problema é a qualidade desse ensino que é oferecido, né? Muitas vezes, os anos ali iniciais não tem aquela preparação para quando um aluno de 16 anos vai se deparar com um processo seletivo contínuo, ele possa fazer uma boa prova. E aí, por exemplo, a cada 100 alunos, somente 68 concluem o ensino médio. E aí, muitas vezes, até fora daquele ano onde era para ser a base. Normalmente, se você inicia ali a primeira série, vamos dizer assim, há uns 7 anos, você se formaria aos 16. E muitos desses alunos aqui no Amazonas não conseguem só idade. se formam após os 19 anos. Olha. E quando conseguem se formar. E aí a gente foi conversar com o professor Luiz Antônio Nascimento, ele que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal aqui do Amazonas, e ele falou aí também sobre essa falta de investimento que reflete nos anos futuros dos alunos aqui do Amazonas. Eu, como governador de estado, eu como secretário de Educação, eu como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, eu morreria de vergonha de ver esses números. Eu morreria de vergonha de ver esses números, que apenas 68% dos meninos e das meninas do ensino médio concluem a formação, e uma formação miserável. E essas crianças são condenadas desde a pré-escola. Aí eles não conseguem, obviamente, se não conseguem operar e dominar a língua escrita, se não conseguem dominar as equações matemáticas, não conseguem dominar as ciências, as artes, a chance dele conseguir espaço no mundo do trabalho é infinitamente menor. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu a fala aí do doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento. Parece dura, mas é a realidade, né, Karime? Infelizmente, essa é a cruel realidade, porque se o Estado não oferece esse mínimo, essa base, que é tão importante para um ser humano, aí eu não estou falando nem de profissional, eu já vou além de um ser humano, de um cidadão. Ele não domina o básico, que é a língua portuguesa, as equações básicas de matemática. Que futuro essa pessoa tem na sociedade mesmo, não é? Esses dados aí do Anuário de Educação, Karime, também trouxeram alguns números sobre a questão da infraestrutura, que é exatamente algo que é muito precário aqui na nossa região. Só para você ter uma ideia, Carlão, de todas as escolas aqui no nosso estado, somente 11,8% tem rede de tratamento de esgoto, gente. Olha só que absurdo. Precário. Né? 11,8%, só 71% tem energia elétrica regular e somente 71,6% das escolas têm salas climatizadas, oferecendo realmente condições climáticas para que aqueles alunos e professores possam ensinar e aprender com qualidade. E aí é exatamente esse ponto que a gente também questionou aí o professor Lambert Melo, ele que é coordenador do Asprom Sindical, o Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui do Amazonas, sobre qual é a qualidade, né, que os alunos se encontram quando eles chegam ali na sala de aula. Vamos conferir aí o que disse o especialista. Os nossos estudantes, eles precisam também ter as melhores condições dentro de uma sala de aula e dentro da própria escola, para que eles também possam se concentrar naquilo que os professores estão realizando para com eles e, dessa maneira, terem uma melhor aprendizagem. Mas isso é muito difícil quando você tem as salas de aulas superlotadas,
45, 50, 65 e até 60 alunos dentro de uma sala de aula, muitas das vezes que não tem a devida climatização, com os aparelhos de condicionador de ar sem funcionar. Então você imagina ter uma sala de aula com 60 alunos nesse calorzão de 40 graus da nossa cidade de Manaus, do nosso estado do Amazonas, porque os condicionadores de ar não estão funcionando. Qual é o aluno que em condições normais vai poder conseguir se concentrar naquilo que o seu professor está lhe ensinando para que ele tenha uma aprendizagem diante dessas péssimas condições? Sem falar da falta de material didático, sem falar de uma merenda escolar de péssima qualidade. Ou seja, são muitos problemas que se resolve com investimento, se resolve com compromisso político de um governo decente e democrático, o que não é o caso do governo do Amazonas, e infelizmente são por todas essas condições que o Amazonas está sempre nas últimas colocações dos estudos nacionais. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu mais um trechinho aí da fala do coordenador do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui da nossa capital, o professor Lambert Melo. Infelizmente, né, Karime, essa ausência de infraestrutura básica, além de ser uma questão de dignidade para os nossos alunos, Carlão, ela está diretamente ligada às condições de aprendizagem dos estudantes. A gente sabe que a gente já teve alguns avanços aqui na nossa região, mas se não tem uma infraestrutura, não tem como cobrar que tenhamos uma educação de qualidade, já que a gente não tem um básico na sala de aula. Sem dúvida alguma, não tem como cobrar ou como querer índices diferentes ou tentar maquiar o resultado dessa péssima gestão em educação, né? Nessa outra frente importantíssima para o Estado, que é a educação do cidadão. Ou seja, sem investimento, sem uma gestão que realmente se preocupe com isso, com a formação de um cidadão, com a formação do ser humano, não tem mágica. A cada ano que passa, a gente vai noticiar aqui, infelizmente, o resultado desses estudos, desses levantamentos, que a cada dia estão piores para o estado do Amazonas, certo, Nathalie? Certo, Karime. Só para finalizar, né, eu reforço que nós entramos em contato com a Secretaria de Educação aqui do Amazonas sobre o resultado do anuário de educação do ano de 2024 para tentar entender quais medidas estão sendo tomadas para que a gente possa reverter, para que no ano que vem a gente possa mostrar dados mais positivos sobre a educação do Amazonas, mas a gente não teve nenhum tipo de resposta por parte da SEDUC. E seguimos aguardando o posicionamento da Secretaria de Educação no governo do estado do Amazonas para dar essa satisfação para a população. Por que os nossos alunos estão com esses resultados tão pífios, tão vergonhosos, como falou o professor Luiz Nascimento aqui na nossa reportagem com a Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h19 em Manaus, e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar de um outro assunto, que é a saúde. Continuamos com problemas, crise na saúde do estado do Amazonas. O governo do Amazonas finalmente anunciou que vai acertar aí os valores atrasados com a terceirizada responsável pela UPA de Tabatinga. É só problema, né? Finalmente diz que vai pagar, né? Nós estamos acompanhando, lembra? Mais esse calote do governo Wilson Lima com a saúde. Já causou tantos problemas, né, cara? Nossa, a gente já mostrou aqui várias denúncias, tristes denúncias das pessoas morrendo à espera de um atendimento na saúde pública do estado do Amazonas. Bom, e segundo a gente já falou aqui, o governo está sem repassar o dinheiro para essa terceirizada lá de Tabatinga desde dezembro do ano passado. A empresa terceirizada, ela estava conseguindo repor aí e honrar com o salário desses profissionais de saúde. Só que não deu mais, né? Ou seja, toda empresa sem receber, só tirando, quebra. Ou seja, há 3 meses, esses profissionais não recebem um salário. A empresa terceirizada não consegue mais pagar sem que o governo honre a sua palavra.
E nesta terça-feira falamos inclusive aqui no 18 horas que os profissionais ameaçavam paralisar os trabalhos na UPA. Detalhe, é a única unidade de saúde de média e alta complexidade da região do Alto Solimões, que atende cerca de 100 mil pessoas. Exato, essa crise na saúde do Alto Solimões, Carlão, foi denunciada também pelo deputado Wilker Barreto e fez com que a Secretaria de Saúde do Estado começasse o repasse desses valores, e foi ontem, foi na quarta-feira. Quem acompanhou o assunto foi a repórter Odinéia Araújo. Odinéia, boa noite. Então, os trabalhadores da saúde lá de Tabatinga estavam, como a gente falou, há 3 meses com salários atrasados, é isso? Então, será que agora finalmente eles vão receber? Bom, ao que parece estão começando a receber, mas isso após inúmeros protestos e ameaça de paralisação das atividades a partir de hoje. E é bom que se diga que a saúde do Alto Solimões voltou a ser destaque essa semana após denúncia feita pelo deputado estadual Wilker Barreto da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele trouxe a público a situação crítica vivida na unidade de pronto atendimento, a UPA de Tabatinga, a única unidade de média e alta complexidade da região, responsável pelo atendimento de mais de 100 mil pessoas em 9 municípios. Segundo o parlamentar, mais de 140 profissionais terceirizados, entre enfermeiros, técnicos e radiologistas, estavam há 3 meses sem receber salários, num descaso total por parte da Secretaria de Saúde do Amazonas. O deputado cobrou ação imediata do governo e reforçou que a solução mais justa seria a contratação direta desses profissionais pelo próprio Estado, com prazo para concurso público e fiscalização do Tribunal de Contas sobre os recursos. Hoje, o governo do Estado anunciou que a Secretaria de Saúde do Amazonas regularizou o pagamento da empresa Discol, que é responsável pelo comando da UPA de Tabatinga. Segundo o governo, as ordens bancárias começaram a ser liberadas ontem, um dia antes da paralisação prevista para hoje. O deputado Wilker Barreto disse que vai pedir a anulação do contrato do governo do Estado com a empresa Discol. Eu vou pedir o distrato do contrato indenizatório. Não dá para ter uma empresa que não se preocupa com os seus servidores, ao mesmo tempo que vou pedir que o Estado contrate uma outra empresa, contemplando aqueles que estão dedicando o seu tempo, o seu trabalho, a sua força, o seu esforço, para que eles possam continuar numa nova empresa. O que não pode é o serviço parar. Eu fico impressionado com a irresponsabilidade, tanto da empresa quanto do governo, que não botam uma nota, como se vidas não fossem prioridade. De acordo com Wilker Barreto, a empresa Discol recebeu mais de 8 milhões de reais só este ano, mas sem cobertura contratual e com pagamentos feitos de forma indenizatória. E mesmo assim, os salários dos trabalhadores não são pagos mensalmente. O parlamentar destacou também que acompanha a situação da UPA de Tabatinga desde 2023 e já denunciou diversas vezes à Secretaria de Saúde do Amazonas que na unidade faltam medicamentos, os equipamentos estão parados e até o centro cirúrgico está fora de operação há 2 anos. Difícil, né? Sim. Volto com vocês. Muito difícil. Situação complicada. Valeu, Odinéia Araújo, 6h24, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Karime, não sei se você ouviu, mas algumas pessoas aqui em Manaus, elas estão reclamando que elas sentiram os efeitos do terremoto que atingiu a Venezuela no início da noite dessa quarta-feira. Será que procede realmente? Então, Carlão, eu não senti, mas realmente muitas pessoas perguntaram. Você ouviu esse comentário? Vi, e aconteceu mesmo. O repórter André Meirelles, ele traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Então, André, apesar do susto, não houve registro de danos aqui em Manaus, não é isso? Mas realmente teve esse terremoto lá na Venezuela, que aqui em alguns lugares, em alguns bairros, as pessoas sentiram. Conta mais pra gente. Boa noite. Muito boa noite. Olha, em Manaus, felizmente, não houve registro de danos materiais. Os reflexos do terremoto que atingiu a Venezuela no começo da noite dessa quarta-feira aconteceu por volta das 6h20 e moradores relataram objetos balançando e até sensações de tontura. No condomínio do bairro Aleixo, uma luminária foi filmada oscilando. No centro, em um prédio alto, um funcionário contou
e o edifício chegou a tremer. Bom, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve magnitude 6,2 e epicentro a 24 quilômetros de Mene Grande, em uma área petrolífera do oeste venezuelano. Os estados como Zulia, Falcón e Lara também foram afetados, além de regiões da Colômbia. O governo venezuelano informou que, mesmo com o susto, não houve consequências graves. Volto com vocês. Legal, André Beirelli, 6h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Continue em 100,7, participe conosco do programa 18 horas. Estamos aí, hein? 994887592, valendo a sua participação aqui no melhor Mix do Brasil e nas redes sociais, a nossa presença aí no @18horasnews. Mix. Política. E vamos de política com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Vamos lá. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou até uma pauta de interesse da população, que é a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Nathalie, qual o próximo passo desse texto aí? Ele vai para a sanção ou ainda tem mais debates a respeito do assunto? Então, Karime, a gente espera aí que os nossos queridos, excelentíssimos deputados federais possam, aprovar com tanta urgência como eles aprovaram, a PEC da blindagem. Agora eu tô até preocupada, porque é a favor da população. Será que vai rolar? Pois é, Karime, a gente espera que sim, afinal de contas, isenta aí o imposto de renda quem ganha um salário de até R$5.000, ou seja, se você ganha até 60 mil por ano, você vai ficar isento de declarar o imposto de renda. Atualmente, a isenção está ali na faixa de quem ganha até 2 salários mínimos, que se a gente calcular ali na base de R$3.036. Esse texto, ele foi aprovado pelo colegiado e também prevê aí realmente um desconto decrescente ao longo dos anos. Esse projeto de lei, como a Karime já adiantou, ele foi apresentado pelo senador amazonense, pelo senador aqui do Amazonas, na verdade, o senador Eduardo Braga, E recentemente a gente pode destacar ali que o presidente Renan, o presidente do Senado, assumiu a relatoria da proposta e defendeu a votação desse projeto, argumentando que esse texto teria sido encaminhado pelo presidente Lula e estava parado ali na Câmara, mas aí agora esse texto foi aprovado nessa quarta-feira, inclusive foi bastante comemorado aí pelo senador Eduardo Braga, já que ele é o autor. Vamos conferir aí o que disse o senador Eduardo. Esse é um projeto que foi apresentado em 2019, fazendo uma correção extremamente importante no imposto de renda, porque afinal de contas o imposto de renda ao longo dos anos acabou se transformando num imposto sobre salário e mais ainda penalizando principalmente os baixos salários e deixaram lamentavelmente muito recurso para o imposto de renda, enquanto que as grandes rendas deste país não pagam imposto nenhum. Portanto, o nosso projeto apresentado em 2019 visa exatamente trazer justiça tributária na renda do trabalhador brasileiro. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do senador Eduardo Braga, senador do Amazonas, e aí agora esse texto, vai aí para votação na Câmara dos Deputados. Inclusive o deputado federal Hugo Mota, presidente da casa, afirmou que esse projeto deve ser votado já na próxima semana, ampliando aí a isenção do imposto de renda, Afinal de contas, essa também, Carlão, foi uma promessa de campanha aí do presidente Lula durante a sua campanha presidencial em 2022. Esse é um projeto, como o senador falou aí durante essa sonora, que ele levou para casa em 2019, só agora foi votado e a gente fica na torcida para que os nossos deputados possam aprovar, afinal de contas, a isenção do imposto de renda vai beneficiar muita gente. Sem dúvida. Ei, Ken, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o famoso careca do INSS, ele prestou depoimento na CPI das fraudes previdenciárias. E ele é apontado aí como um dos articuladores do desvio de 6,3 bilhões de reais.
Como foi esse depoimento que, inclusive, era muito aguardado, não é isso? Na CPI. Exatamente, Carlão. Esse é um assunto. Muito boa noite para você, para Karime, para todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. Sem dúvidas, esse era o assunto do momento. Muitas pessoas estavam querendo esse depoimento do careca do INSS, né? Mas a questão é que esse depoimento foi cercado de polêmicas, Carlão. Logo no início, logo na abertura desse processo de depoimento, um dos deputados federais acabou falando ali que se tivesse pena de morte, pena de prisão perpétua, o careca do INSS ia ser um dos primeiros a serem colocados lá porque merecia cadeia, merecia a morte pelos crimes cometidos. E aí o que aconteceu? O advogado do careca ficou pilhado, Carlão. Ele ficou extremamente pilhado e mesmo? Aí começou a discutir. Foi aquele bate-boca. Rapaz, chegou a ser engraçado, louco, né? Até o próprio apelido, né? O careca do INSS falou que não queria ser chamado assim, ficou chateado com o apelido, mas esqueceram de avisar ele que é por isso que o apelido pega. Pois é, e aí ele caiu nesse apelido e o advogado pegou também corda, pareceu, né? Que estava com baixa ali segurança nos argumentos, e aí partiu para quase que uma agressão, porque o deputado federal, o Zé Trovão, também se meteu no meio. Rapaz, Zé Trovão parecia que estava defendendo até a família dele. E aí foi aquela confusão, bate-boca, gente brigando, mas o fato é, o que eu quero dizer aqui é em relação ao posicionamento do careca do INSS. Gente, ele negou tudo ali que tivesse feito esse desvio do INSS. Ele alegou ali que, de fato, ele não quis atender aos pedidos do relator, que foi o Alfredo Gaspar, exatamente porque ele já tinha começado a fazer seus pré-julgamentos e com isso não adiantava nada ele se posicionar, ele responder aqueles questionamentos de Alfredo, e por conta disso é que ele não respondeu a nenhum desses questionamentos. Mas o fato é que mesmo o careca do INSS negando tudo, a Polícia Federal já noticiou que, de fato, as empresas ligadas a ele receberam pelo menos 53 milhões de reais de repasses suspeitos, envolvendo 22 CNPJs. No entanto, o próprio careca do INSS alegou que tudo que ele ganhou durante esse período foi devido a grande suor, a muito trabalho exercido pelas empresas dele, e até em relação também a uma Ferrari que tinham divulgado a respeito que o filho dele tinha uma Ferrari e dinheiro esse que tinha sido fruto de desvios. Ele alegou que não, que o filho dele apenas viu uma Ferrari, ele tirou ocasionalmente, publicou nas redes sociais, mas que não era dele. Ou seja, ele negou tudo, mas a questão é que a situação tá feia pro lado dele, e a questão é que também a população tá se sentindo assim meio desprezada nesse momento, né? Porque é uma cobrança, né? O Estado precisa dar essa resposta para a população. Foi um golpe terrível contra os aposentados e pensionistas de todo o país e que já estava acontecendo há anos. Então o Estado precisa dar sim essa satisfação. Esse crime chega a ser hediondo, né? Exato. As pessoas, gente, no fim da vida, que mal dá, a gente sabe que esse dinheiro às vezes mal dá pro remédio, né, Carlão? Então, o Estado deve essa satisfação, essa investigação sobre esse golpe. E com toda a responsabilidade, né, gente? Para que os verdadeiros culpados eles sejam penalizados. Só pra gente finalizar essa fala sobre o INSS, porque teve uma bomba também hoje. A CPMI, ela aprovou ali, houve uma votação e todos os deputados ali aprovaram, a grande maioria aprovou a prisão preventiva do advogado Nelson Williams, dono de um dos maiores escritórios do país de advocacia, também investigado por movimentar bilhões de reais em transações suspeitas. Ou seja, a gente está mostrando que nomes grandiosos aí dessa área empresarial e também de advocacia também estão ligados ao INSS e podem ser presos, como é o que vai acontecer, né? Essa prisão ela já foi negada pela primeira vez pelo ministro, só que agora com essa nova pressão talvez venha aí uma posição diferente da parte dele. E que justiça seja feita, sem dúvida. Nathalie, vamos seguir aqui com a gente, porque é o seguinte, a aprovação do governo do presidente Lula subiu e chegou a 50%, isso segundo pesquisa Pulso Brasil e PESP. Esse número superior à aprovação direta do governo, que é de 48%. Ele indica uma tendência, alguma mudança? Será que já são os resultados aí da ONU, né, desse encontro da ONU? Conta mais, Nathalie. Então, Karime, se a gente for comparar a última pesquisa, né, aí do Instituto Pulso Brasil,
subiu, o presidente Lula subiu 7 pontos, tá? Então, assim, realmente é uma virada de chave, porque esse resultado realmente inverte a tendência que vinha sendo observada nos 6 primeiros meses do ano. Ele tinha ali vamos dizer que ele deu uma oscilada, né, durante as pesquisas nos 6 primeiros meses, quando as críticas ao governo cresciam em meio à crise do Congresso, ao tarifaço dos Estados Unidos, e agora a gente vê que meio que esse cenário realmente está mudando um pouquinho, já que o governo vem mantendo ali quase que a unanimidade entre os eleitores da esquerda. Segundo essa pesquisa, 95%, né, dos eleitores da esquerda realmente aprovam aí o governo Lula. Outro dado bastante relevante que foi relevado aí é a melhora entre segmentos que eu posso dizer assim até bastante decisivos. Por exemplo, entre os eleitores do Centrão, 49% estão aí realmente aprovando agora a gestão do presidente Lula e 48% desaprovam. Já a classe média, que era uma classe que realmente há alguns meses atrás tinha um voto mais favorável para os candidatos da direita, essa pesquisa revelou que 51% da classe média aprova atualmente o modo como o presidente Lula vem gerindo o Brasil. Esse levantamento indica que mesmo em meio às turbulências políticas e econômicas, o presidente vem conseguindo aí recuperar o seu terreno, vamos dizer assim, né? Ele vem conseguindo recuperar realmente o seu eleitorado que nos últimos meses não tinham aprovado tanto assim a sua gestão. É isso. Beleza, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que prefeitos estão proibidos de usar redes pessoais para divulgar obras públicas. Mas a decisão não impede postagens sobre, por exemplo, atividades do dia a dia. Como os gestores devem interpretar essa decisão sem correr risco jurídico? É real mesmo? Explica isso pra gente. É uma situação, né, delicada e difícil de definir, né, o que é uma coisa e outra. Exatamente, Carlão, mas eu vou tentar desmistificar aqui esse tema, porque é um tema que foi bastante questionado na internet, viralizou bastante esse tema, porque de fato já colocou pressão em muitos prefeitos em todos os estados brasileiros. Só que existe aí uma questão, Carlão, nem tudo é verdadeiro, mas alguma parte é real e eu vou explicar para vocês por quê. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele teria proibido ali os prefeitos, como você mencionou, de usar essas redes sociais para poder divulgar as ações da própria gestão deles. Mas isso daí não é verdade, segundo as informações de juristas. O tribunal ele reafirmou que foi um outro ponto. Não se pode usar dinheiro público para fazer autopromoção. E um exemplo que foi bastante noticiado e citado foi o exemplo lá de São Paulo do prefeito João Dória, que usou a campanha publicitária custeada com verbas da prefeitura e produziu ali todo esse material em suas redes sociais. O STJ entendeu que havia indícios de promoção pessoal com dinheiro público e por isso deixou seguir ali a ação de improbidade. Só que existe uma questão. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem o mesmo entendimento. Ele entende o seguinte: replicar conteúdos institucionais nas redes sociais é permitido, mas desde que seja informativo, sem ali o pedido de voto ou a adjetivação de política. No entanto, a gente tem ali a questão que muitos prefeitos eles têm usado as suas redes sociais para poder divulgar as obras realizadas e em alguns casos eles até chegam a fazer uma divulgação bem política, mostrando ali que aquela obra está sendo realizada na gestão de tal pessoa, na gestão de tal prefeito, na gestão de tal governador. E aí o que acontece? Muitas pessoas começaram a se perguntar, mas e aí, será que eles podem se enquadrar em relação à improbidade? Bem, se esses materiais, conforme divulgados pelo próprio STJ, eles forem custeados com dinheiro público e divulgados para autopromoção, isso daí realmente pode ser caracterizado como uma situação de improbidade. Ou seja, é preciso tomar muito cuidado. O STJ não falou que não pode publicar lá. Só que é até inevitável, né? O prefeito, ele tem ali vários assessores, assessoria de comunicação, tem uma galera que faz os vídeos pra ele, e aí os mesmos vídeos que ele usa pra divulgar as ações da gestão dele, também é o mesmo que ele divulga ali pra vários outros setores, pra TV, pra rádio, pra todas as mídias. E nesse caso, acaba caindo nessa improbidade. Então eu acho que é uma linha muito, muito complexa que de fato pode ficar
pode acabar prejudicando algumas pessoas caso exista ali uma disputa política. Eu acho que isso daí pode até ser assunto para as eleições, Carlão, porque muita gente vai aproveitar isso daí para denunciar, né? Exato. Sem dúvida. Muito obrigada, Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken, Nathalie. Agora 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Operação Nacional da Polícia Federal no Amazonas combate lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas. É o nosso assunto em instantes. Mais um giro no trânsito, né, Karime, agora? Vamos lá. Boa noite, André Meirelles. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, a gente passou pela Maripiranga no sentido centro-bairro. O trânsito está lento a partir do Ipaã, mas ganha uma folga depois da rodoviária de Manaus. A Torquato Tapajós, também sentido centro-bairro, o movimento segue com boa fluidez na volta para casa. Mas a retenção próximo ao DB Atacado e Varejo. Mais à frente, o semáforo também provoca pontos de lentidão. No sentido contrário, o trânsito é mais tranquilo, embora com um grande número de veículos na via, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h41. 18 horas. Vamos de tempo e temperatura. Previsão do tempo, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão. Olá. E a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira de altas mudanças climáticas na cidade, hein? De manhã, sol brilhando com força e tarde com acúmulo de nuvens que nos deu até aquela esperança de chuva. Agora à noite, o clima vai ficar mais agradável e podemos sim esperar pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. Mas pancadas rápidas e nada que dure a noite toda. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 26 de setembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com aquele calorão, sol forte, sensação abafada. Ao longo do dia, a temperatura sobe rápido para os 32 graus. À tarde, o céu fica limpo, mas nossa região é sempre cheia de surpresas. Isso porque as nuvens começam a se acumular e temos chance de 30% de pancadas de chuvas rápidas para encerrar a tarde. Já à noite, o céu fica com poucas nuvens, clima agradável de 25 graus e a chance de chuva diminui bastante, menos de 15% para a noite dessa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 98%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Olha, começou hoje em Manaus uma conferência internacional que coloca a Amazônia no centro das discussões sobre inovação e futuro sustentável. Carlão, especialistas, pesquisadores, empresários e investidores de inovação estão reunidos no INPA para falar sobre vários assuntos como bioeconomia, ecoinovação e propriedade intelectual. Vamos acompanhar o assunto agora com a repórter Odineia Araújo. Bom, a manhã dessa quinta-feira foi movimentada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Começou a 6ª Conferência Internacional do Arranjo Amossi, que reuniu especialistas, pesquisadores, empresários e investidores para discutir sobre inovação, bioeconomia e o papel da Amazônia no cenário global. O evento, que segue até esta sexta-feira, trouxe uma programação cheia de palestras, mesas redondas, workshops e até apresentações de novos empreendedores sobre ideias inovadoras. A coordenadora do Arranjo Amossi, Noélia Falcão, ressalta que a 6ª edição da Conferência Internacional do Amossi é estratégica para o desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia por sua capacidade de reunir os principais atores do ecossistema de inovação regional, nacional e internacional. A programação mostra uma ampla discussão sobre temas fundamentais para a bioeconomia, como, por exemplo, vamos tratar da propriedade intelectual e ODSs, onde vamos abordar como que a propriedade intelectual ela pode contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos tratar de cadeias produtivas e negócios de impacto, onde vamos explorar oportunidades de negócios que geram valor econômico e social na Amazônia. Trataremos também de bioeconomia e sustentabilidade, onde nós vamos discutir os desafios e as inovações necessárias para uma economia baseada no recurso da biodiversidade. Um dos destaques
destaques foi o debate sobre os parques tecnológicos e como eles podem impulsionar o desenvolvimento sustentável na região. Palestrantes internacionais também estão confirmados no evento, de acordo com a coordenadora Noélia Falcão. Teremos também Santiago Uribe, que é referência em inovação e cidades inteligentes. Ele é de Medellín, da Colômbia, e ele compartilhará a sua experiência em sustentabilidade em um polo de inovação reconhecido mundialmente. Essas participações reforçam o caráter internacional do evento e ampliam o diálogo entre a Amazônia e o cenário global de inovação e bioeconomia. O evento ele será gratuito e aberto ao público. Qualquer pessoa interessada no tema pode participar. Além disso, o encontro abriu espaço para falar de negócios de impacto, ecossistemas de inovação e também das expectativas para a COP30, que vai acontecer em novembro em Belém, no Pará. Quem ainda quiser participar das discussões e palestras amanhã, é só comparecer ao Auditório Bosque da Ciência, do IPA, e levar 1 quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições beneficentes. Com isso, a conferência mostra que inovar também é criar conexões, valorizar a ciência e pensar em um futuro sustentável para a Amazônia. Boa. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado completa 27 anos de existência, um pilar importante da saúde pública do estado do Amazonas. Exatamente, Karime. O João Lúcio ele foi inaugurado em 25 de setembro de 1997 durante o governo de Amazonino Mendes, com o objetivo de atender casos de urgência, emergência e traumas, ampliando o acesso à saúde para milhares de pessoas da região. São 217 leitos com 28 unidades de terapia intensiva e 2 leitos de reanimação. São 19 mil metros quadrados de área total, sendo 7.500 metros quadrados de área construída. Olha, referência em urgência e emergência, atuando também na neurocirurgia de alta complexidade, ortopedia, trauma raquimedular e oferecendo serviços como tomografia, ultrassonografia, raio-x e exames laboratoriais. Infelizmente, um marco que foi no governo de Amazonino Mendes, inaugurado, construído para atender com dignidade as famílias amazonenses. Nessa gestão, a gente viu esse hospital de referência se transformar num hospital de guerra, completamente sucateado, sem conseguir atender mais as famílias com dignidade, respeito, segurança, como era na época de Amazonino Mendes. Olha, hoje, no dia do aniversário de 27 anos, o governo do estado definiu a organização social que vai passar a administrar o Hospital João Lúcio. A partir de agora, o João Lúcio passa a ser comandado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, que é o IDEAS. É um contrato bilionário, no mesmo padrão do que foi feito no 28 de agosto, Instituto Dona Lindur. E vale lembrar, viu, Carlão, que esse mesmo modelo de contrato já rendeu aí muitas denúncias e críticas ao 28 de agosto, né? Foram apontados problemas sérios, graves de transparência, de transferência, suspeitas de superfaturamento, falta de fiscalização e até investigações do Ministério Público em torno da terceirização da saúde. Agora, com o João Lúcio sob gestão do IDEAS, dessa organização social, fica aí a cobrança. Será que vamos repetir esses erros? Um hospital que já foi referência, que já foi tão suntuoso, uma porta de entrada para salvar vidas da população do Amazonas, será que vai continuar sendo sucateado, sendo piorado, oferecendo cada vez menos atendimento à população? Será um outro episódio da mesma série de dramas que todos assistiram, produzidos pelo desgoverno do estado? Ficam essas questões. Tá aí o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado completando 27 anos de existência. 6h49, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Pra
Nossa Manaus recebe essa semana o 11º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, o INREDE. Bom, Carlão, o encontro conta com especialistas de todo o Brasil discutindo solução para o desenvolvimento urbano integrado. E quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Kennedson Paes. Kennedson, boa noite. Conta mais a respeito desse encontro, Kennedson. Oi, Karime Leão, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa é a 11ª edição do Encontro Nacional da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, o INREDE. E desta vez acontece aqui em Manaus, a capital do nosso estado Amazonas. E não é por acaso essa escolha. As discussões que estão acontecendo aqui em nossa capital, elas também vão servir de base para a COP30 que vai acontecer agora em Belém. E mais, os participantes eles vão ter uma experiência muito real sobre os desafios que se desenvolvem ali de como a gente pode desenvolver a nossa cidade com sustentabilidade. A abertura foi realizada hoje lá no Mirante Lúcia Almeida, no centro de Manaus, e contou com a presença do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e do diretor-presidente da Implurb, Carlos Valente. O prefeito de Manaus conversou com a gente da Mix, vamos ouvi-lo. As discussões feitas aqui em Manaus, através desse encontro, elas vão nortear muitas das ações que serão discutidas na COP30. Aqui nós estamos com os presidentes de institutos municipais de planejamento urbano das grandes cidades brasileiras, e a troca de experiências vai ser fundamental para que a gente possa apresentar uma proposta na COP que possa ser aderida, que possa ser incorporada a uma proposta final que visa a melhoria da qualidade de vida das cidades brasileiras e, acima de tudo, de todo mundo. Entre os participantes estão a coordenadora de projetos da GIS Brasil, a arquiteta e urbanista Cecília Martins, a diretora de desenvolvimento urbano do Ministério das Cidades, Cristina Escorza, e o presidente do IPLAN de Fortaleza, e também o presidente do INREDE, o Arthur Bruto, que também falou com a gente do 18 horas. Vamos ouvi-lo. Vocês também estão dando exemplo que é possível um urbanismo moderno, ao mesmo tempo preservando o meio ambiente, valorizando a natureza, né? E eu acho que é isso que a região amazônica tem que ensinar para o Brasil. E isso, com certeza, nós vamos aprender mais ainda durante a COP30 com esses belos exemplos de Manaus, de Belém e de outras grandes cidades da Amazônia. E essa fala já foi logo no início desse encontro, ou seja, com o passar do tempo e com as experiências que eles foram tendo, com certeza a percepção sobre o que é a capital da Amazônia pode mudar para eles também, que sempre dão opiniões a respeito de como é a Amazônia, como deve ser desenvolvido, e hoje eles conheceram na prática, estão conhecendo na prática a realidade, e aí eles vão saber exatamente os desafios, como fazer, como realmente alcançar esse ideal, que às vezes é até fantasioso, mas na prática é diferente e é necessário esses ajustes, né, Karime? Pra gente dar continuidade. Ao todo são mais de 40 participantes de institutos de planejamento de todo o Brasil, gente de Brasília, São Paulo e diversos outros lugares, além também de parceiros importantes como a ONU Habitat, o Ministério das Cidades e também a Cooperação Brasil-Alemanha. O tema desse ano, desse encontro, na realidade, é desenvolvimento urbano integrado. Isso significa trocar experiências, como a gente já falou, discutir políticas públicas, apontar soluções para cidades mais inclusivas, resilientes e também preparadas para o futuro. A programação ela segue até sexta-feira. Amanhã vai ser uma programação mais interna, continua ainda essa roda de conversas com os participantes, e na sexta-feira vai haver uma visita técnica para poder mostrar de perto essa realidade de Manaus e como a gente está se adaptando a esses desafios urbanos. O tema que o prefeito esclareceu bastante pra gente também aqui do programa 18 horas. Vamos ouvir novamente o prefeito. Nós precisamos informar como vivem as pessoas na floresta amazônica, a cidade, o estado mais preservado da federação, uma cidade que tem o compromisso com o verde, que, para você ter uma ideia, somente 7% da área territorial de Manaus é área urbana, 93% é preservada da cidade de Manaus. E pessoas falam muito que a cidade foi ocupada, isso é verdade, que não tem arborização na área urbana, porém a área rural de Manaus
Manaus é a mais preservada do mundo. Não tem lugar no mundo que se compare com Manaus. Então, quando os estudos são feitos, uma cidade é arborizada, outra não é arborizada, ele é feito na cidade como um todo. É preciso sim fazer um projeto de arborização. Inclusive, nós estamos com um projeto, o Plano Municipal de Arborização em pleno andamento. Já chegamos esse ano a 20 mil plantios de mudas e nós estamos fazendo a nossa parte porque é fruto de ocupações irregulares nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos. Então, não se corrige isso do dia para a noite. Ou seja, é um grande desafio que vem pela frente. É claro que com esses assuntos discutidos, com toda essa base de levantamento técnico a respeito sobre o urbanismo, infraestrutura, é claro que muita coisa também vai ser usada para a própria gestão municipal para poder executar suas obras aqui na nossa capital. E sem dúvidas, essa é uma grande oportunidade de colocar Manaus nesse radar, né, gente? De grandes discussões sobre planejamento urbano. E também para mostrar que a nossa cidade está de olho no futuro e também quer fazer parte desse debate. Karime Carlão. É o desenvolvimento sustentável, não é? O Kennedy Paes. Agora, o que eu ia ressaltar é que nada mais importante do que a visita em loco dessas pessoas que não são daqui, que nunca vieram aqui para a região amazônica, para elas conhecerem de fato como é a nossa região. Até o calor, tudo faz a percepção dessas pessoas, desses gestores mudarem. Eu tenho a história da Ponte Rio, aqui a Ponte do Rio Negro. A então secretária do governo da gestão do Amazonino Mendes, se eu não me engano, Nafice Bacri, ela estava com um grupo do BID e eles queriam esse aporte, BID ou BNDES, creio que seja o BID. Eles estavam aqui para conhecer o estado, para conhecer a cidade. Eles não queriam investir na construção da Ponte Rio Negro. Ela fez o que? Então vamos fazer a travessia como a população faz. E ela fez isso estrategicamente ao meio-dia, aquele solão de meio-dia, 1 da tarde. Um engarrafamento pesado para poder entrar na balsa. Pronto. Eles chegaram do outro lado do rio completamente esgotados e falaram, realmente é preciso uma ponte aqui para facilitar a vida da população. Então nada como uma imersão na localidade, na região, para que as pessoas realmente conheçam como é a nossa cultura e como é viver aqui os nossos desafios, não é, Kennedy? Talvez a ministra Marina Silva precise dar uma passeada lá pela BR-319. Com mais vontade. Eu acho que ela deveria dar para conhecer, para saber o que é essa região, é só estando aqui mesmo. Por foto e por comentários não dá para realmente saber. Muito obrigada. Muito obrigada, Kennedy. Valeu, Ken. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar sobre a operação da Polícia Federal no Amazonas, fato que nos últimos tempos virou corriqueiro. Olha só, desta vez a Polícia Federal incluiu o Amazonas na Operação Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro ligada ao tráfico de drogas. Carlão, infelizmente a falha de todo o aparelho da segurança pública colocou o Estado com destaque nessas operações contra o crime organizado. E nessa operação, em particular, o objetivo da Polícia Federal é desarticular um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de combate a possível grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho. Olha só, aqui no Amazonas a ação foi em Manaus e também em Tabatinga. Conforme as investigações, as firmas de fachada foram usadas para movimentar grandes quantidades de dinheiro do crime. O repórter André Meirelles traz pra gente mais informações a respeito dessa operação da Polícia Federal. Então, André, boa noite mais uma vez. Os nomes dos suspeitos e das instituições não foram divulgados pelos coordenadores da operação, não é isso? É isso mesmo, os nomes não foram divulgados. Muito boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, Manaus acordou hoje com uma mega operação contra o crime organizado realizada pelos Ministérios Públicos do Amazonas, de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A operação desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Aqui no estado, os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em empresas de fachada aqui em Manaus e mandado de prisão em Tabatinga. Ao todo, foram 48 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão cumpridos nos 4 estados. A polícia também apreendeu 8 veículos e bloqueou um imóvel de luxo avaliado em quase 4 milhões de reais na praia do Patácio, ali em Alagoas. Além disso, a justiça determinou o bloqueio de 223 milhões de reais em contas bancárias e criptoativos. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de 18 bilhões de reais.
Os criminosos agiam como uma verdadeira empresa do crime, com núcleos especializados em logísticas, finanças e até em ataques armados. Empresas de fachadas nos setores de gás, internet, câmbio e atacado de pescados também eram usados para ocultar o dinheiro sujo. Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público aqui do Amazonas, Leonardo Tupinambá, a parceria entre os GAECOS, juntamente aí com o Ministério Público, a Polícia Federal, foi fundamental para o sucesso da operação. Batizada de Custos Fidelis, a operação é considerada um marco na estratégia nacional de enfrentamento ao crime organizado por atacar o coração financeiro das facções e mostrar o compromisso dos ministérios públicos em atuar de forma integrada. Volto com vocês. Legal. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, de cada 100 crianças que começam a estudar no Amazonas, apenas 68 chegam ao fim do ensino médio aos 19 anos. E dessas, só 3 em cada 100 aprendem um mínimo de português e matemática. Esse é o retrato cruel do nosso estado no Anuário da Educação Básica 2024, que foi divulgado hoje. A conta não fecha, temos salas cheias, matrículas registradas, mas a aprendizagem se perde no meio do caminho. Nos anos iniciais, 1/3 entende o que deveria. Nos anos finais, apenas 12%. No ensino médio, o fracasso é quase total. É uma geração inteira sacrificada pela falta de política séria, planejamento e compromisso. Enquanto isso, o governo e SEDUC silenciam diante dos números que gritam. Educação não é estatística em papel, é futuro. Sem ela, condenamos o Amazonas a repetir o atraso, a miséria e a dependência. O dado é bem claro. Estamos falhando com nossas crianças. E o silêncio do poder público é tão grave quanto os números que envergonham. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.